Olá pessoal, bom dia e uma excelente terça-feira de lida campeira de labuta para todos nós. 24 de dezembro, véspera de Natal. Enquanto você vai se preparando para logo mais reunir a família na ceia natalina, a gente segue aqui levando muita prestação de serviço ao pecuarista brasileiro. Hoje a gente desvenda uma dúvida de todos os fazendeiros: renovar ou recuperar o pasto? Que decisão tomar? Segundo a professora Janaína Martuscello, primeiro você precisa saber quanto de dinheiro você tem disponível e qual é o grau de degradação das suas áreas de pastagens. Não erre, porque uma reforma pode custar 3 vezes menos que uma renovação e muitas vezes resolve o problema. Ela também fala sobre os principais erros cometidos pelo pecuarista quando o tema é manejo de pasto. Treinamento e capacitação da equipe fazem a diferença? E a logística desse manejo é importante? E as plantas daninhas, qual o peso delas no prejuízo da fazenda? Nós fomos atrás dessas respostas e encontramos durante o Capim Day itinerante que aconteceu em Cuiabá, capital de Mato Grosso. Também vamos desembarcar num dos mais importantes celeiros de cria do Brasil. Do Pantanal saem por ano rumo ao Planalto, para recria e engorda cerca de 2 milhões de bezerros. E tradicionalmente a estação reprodutiva no bioma é a monta natural. Mas a biotecnologia está invadindo as fazendas de cria. A IATF parece que chegou para ficar nas propriedades produtoras de bezerros. Já no quadro Semi-Confinamento Eficiente, saiba como se planeja uma terminação intensiva em regime de pasto. E ainda sobre reprodução, veja as 3 dicas, de outros 3 médicos veterinários sobre a estação de monta feita numa das mais eficientes fazendas do Brasil. Bora lá, pessoal, o Giro do Boi desta terça já está no ar. Abrimos o Giro do Boi de hoje e vamos direto conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Fazenda Flamboyant, propriedade do interior de Goiás, que abateu nesta última safra garrotes de 13 meses, bezerrões, pesando em média 23 arrobas. Hoje, 3 médicos veterinários vão mostrar pra gente qual é o cronograma da estação de monta da fazenda. Nesta etapa, os especialistas explicam como é o manejo reprodutivo e o que eles fazem, que eles têm feito para obter os melhores índices de prenhez. Veja. Nesse primeiro episódio sobre reprodução, nós vamos falar sobre a operação em si, de como que ela funciona. Hoje a Fazenda Flamboyant, ela contratou a Lajeado Biotecnologia Pecuária para prestação de serviço e a gente contrata um modelo de trabalho chamado pacote reprodutivo. O Alaor é o nosso gestor de toda a equipe de serviço reprodutivo de corte. O Luiz Felipe é o veterinário responsável pela Fazenda Flamboyant, que faz parte da setorização de trabalho do Luiz. Durante o processo do serviço, no decorrer da estação de monta, cada veterinário é responsável por determinadas fazendas, a gente chama de setorização. Nesse caso aqui da Flamboyant, o Luiz Felipe é o técnico responsável pela fazenda. E existem outras operações ocorrendo nesse meio tempo da estação, mas se ocorrer alguma intercorrência ou algum problema durante a estação, pode vir outro técnico, mas a responsabilidade é do técnico Luiz Felipe. Durante o final da estação de monta, o técnico é responsável por fazer um relatório, apresentar para o cliente todos os resultados, tanto financeiro quanto de resultados de índices reprodutivos também da fazenda. Toda a operação ela acontece uma vez por ano, é feito um planejamento da capacidade de lotação de cada módulo da fazenda. Então cada módulo daquele vai abrigar sua própria maternidade. Uma das coisas mais importantes que a gente tem é a velocidade do fechamento de lote para acelerar ao máximo
a data da reprodução. Por muitos anos a gente teve uma data fixa, e a partir do momento que a gente conseguiu dominar melhor toda a estratégia de sequestro dos animais, e visando e focando principalmente o máximo desempenho do super precoce, a gente começou nessa estação de 2023-24 uma antecipação do período de estação de monta. Todo esse processo ele é conduzido por um veterinário delagiado, que é responsável pelo esse setor, que no caso é o Luiz Felipe, e ele faz a programação junto com o capataz geral da fazenda, que é o Elisvaldo. Então todo o fechamento de lote, programação, data é passado, e isso precisa de uma harmonia muito grande de comunicação entre os dois para que você não tenha nenhuma falha e maximize ao máximo isso aqui. A partir do diagnóstico de gestação final da estação de monta 22-23, eu sento com o Elisvaldo e nós montamos a programação da fazenda de acordo com a previsão de parto destes animais. Então, a vaca que tiver com 20 dias de pós-parto, ela já está apta para entrar na sincronização. Pessoal, aqui na Fazenda Flamboyant hoje, nós iremos fazer ultrassom na vacada que foi inseminada há 28 dias atrás. Então, o processo começa da seguinte forma. A gente coleta o dado do animal através do chip eletrônico. Hoje a Flamboyant utiliza desse método para identificação, lança no concepto, animal identificado. Então, vai lançar no concepto a condição de condição corporal, score de condição corporal. Lançado o score, o animal vai ser identificado como prenha ou vazia. Se ela estiver vazia, ela vai ser ressincronizada. Ela estando prenha, ela vai ser rabejada para não passar de novo pelo procedimento. Ela estando vazia, o veterinário vai identificar ela, vai colocar um implante de progesterona. Aplica 2 ml de gonadiol. Mais uma vaca identificada como prenha, ela vai passar por mais 2 diagnósticos de gestação antes do diagnóstico final. No diagnóstico final, ela mantendo a gestação, ela fica na fazenda, e se ela perder a gestação, sendo identificada como vazia, ela é descartada. A seguir, na série Semi-Confinamento Eficiente, vamos saber do médico veterinário Guilherme Vieira como se planeja um sistema de terminação em regime de pastagem. E a também professora Janaína Martuccello tira uma dúvida geral de todos os pecuaristas: renovar ou recuperar o pasto? Que decisão tomar? Para isso, primeiro você precisa saber quanto de dinheiro você tem disponível e qual é o grau de degradação das suas pastagens. Não erre, porque uma reforma pode custar 3 vezes menos que uma renovação e muitas vezes resolve o problema. O Giro do Boi volta já. Já de volta com o Giro do Boi, é hora de exibir o segundo episódio da série Seu Pasto é Lavoura, conteúdo extraído do livro que leva o mesmo nome desta série que estamos apresentando e foi escrito pelos professores Janaína Martuccello e Manuel Santos. Hoje a especialista vai tirar uma dúvida geral de todos os fazendeiros: renovar ou recuperar o pasto? Que decisão tomar? Primeiro, a professora diz que você precisa saber quanto de dinheiro você tem disponível aí no bolso, né? E qual é o grau de degradação das suas pastagens. Não erre, gente, porque uma reforma pode custar 3 vezes menos que uma renovação e muitas vezes resolve o problema. Confira. Olá, eu sou Janaína Martuccello e hoje nós estamos no segundo episódio da nossa série Seu Pasto é Lavoura.
e hoje nós vamos falar sobre a tomada de decisão entre recuperar e renovar um pasto. Essa é uma pergunta muito frequente, muitos pecuaristas têm dúvidas sobre isso. E esse é o assunto que a gente aborda no segundo capítulo desse livro, Seu Pasto é Lavoura. Então, qual é a tomada de decisão? Quando é que a gente renova? Quando é que a gente recupera? Então, vamos primeiro definir conceitos para que a gente consiga, de fato, compreender o que é cada coisa para depois tomarmos essa decisão. Então, recuperar um pasto significa dizer que nós não vamos trocar a forrageira que está ali presente. Nós vamos fazer algumas estratégias agronômicas, como, por exemplo, talvez só uma calagem ou um descanso nesse pasto, uma diminuição da lotação, para que ele possa recuperar o seu vigor e a sua produtividade. Lembrando que recuperar um pasto é sempre muito menos oneroso, ou seja, é muito mais barato do que a gente fazer uma renovação ou aquilo que a gente também chama de reforma. Então, a recuperação não há revolvimento total de solo, a gente não retira as plantas que estavam ali. Nós só vamos recuperar o vigor e a produtividade. Já o processo de renovação de pasto, ele envolve todos os tratos agronômicos. Então, nesse processo de renovação, nós vamos colocar arado, grade e fazer todos esses tratos agronômicos. Por isso, esse processo é um processo muito mais caro, ele é muito mais oneroso, porque ele envolve, além dos maquinários, também a questão relacionada à semente, não só a adubação. Então, nós precisamos tomar essa decisão. Quando renovar e quando recuperar? Quais são os critérios que nós precisamos avaliar, está tudo aqui nesse segundo capítulo, para decidir se vai recuperar ou renovar um pasto. Se nós temos um pasto que apresenta ainda mais de 50% da gramínea de interesse, exemplo, eu tenho um pasto de capim-marandu que ele já tem muita dificuldade de rebrota, ele demora muito para poder rebrotar. O que pode estar acontecendo? Vários fatores podem estar acontecendo aí, faltando nutriente, um solo compactado, mas ele ainda ocupa mais de 50%, 60% daquela área. Eu tenho uma ou outra planta invasora espaçada e tenho pouco espaço vazio no solo. Então, a marandu ainda predomina nesse pasto. Esse é um pasto que é fortemente candidato a ser simplesmente recuperado. Eu não preciso comprar outra semente, não preciso fazer o total revolvimento desse solo. Por quê? Porque com práticas simples, como por exemplo uma calagem de cobertura, e é possível se fazer calagem de cobertura, ou às vezes um descanso ou uma divisão do pasto, já é suficiente para que essa marandu, por exemplo, recupere o seu vigor e a sua produtividade. Então é importante fazer essa avaliação. Em contrapartida, se você tem um pasto em que você tem bem pouco da sua gramínea de interesse, por exemplo, essa marandu já está completamente dominada pela grama Mato Grosso, grama batatais, a nossa páspalo, né? E aí aparecem muitos espaços vazios no solo, ou então ele está tomado de plantas daninhas, seja ela de folha larga ou até mesmo essas, né, gramíneas de folha estreita também que estão dominando, que não é a minha planta de interesse. O que isso significa dizer? Que provavelmente esse pasto é candidato a um processo de reforma ou de renovação. Então eu vou precisar fazer todos os tratos agronômicos para poder recuperar essa produtividade do pasto. Então envolve a compra de semente, que pode ser até da mesma marandu, ou então você pode trocar por um híbrido ou por qualquer outra planta. Lembrando que a primeira pergunta que você como pecuarista precisa fazer antes de reformar um pasto é por que esse pasto precisa ser reformado? Porque ele se degradou. E aí você puxa uma outra pergunta. Por que esse pasto se degradou? O que levou esse pasto à degradação? Porque se você não sabe aonde foi o seu erro, se foi porque você não manejou adequadamente, porque você não repôs nutriente, porque a carga foi muito alta, você colocou muitos animais e esses animais acabaram compactando muito esse solo e isso compromete o desenvolvimento do sistema radicular. Se você se pergunta e responde essa pergunta e descobre que o erro foi seu, não adianta você reformar se você não corrigir esse erro. Então, uma reforma de pasto, uma renovação de pasto, sem haver mudança de mentalidade, de capacidade de manejo, vai levar esse pasto em 5, 6 anos novamente à degradação. Então, a gente aborda aqui esse assunto em que a gente fala que muitas das nossas áreas de pastagens elas são renovadas a mesma área a cada 5, 6 anos. Então, isso faz com que o custo da produção seja muito elevado, porque você dilui esse gasto nesse intervalo muito curto. E uma planta forrageira ela é perene, ela pode ficar 15, 20 anos no seu pasto, então a diluição desse custo vai ser maior. Então, a tomada de decisão entre recuperar e renovar um pasto
ela vai ter que ser balizada na quantidade de planta de interesse, na quantidade de plantas daninhas e também nos espaços vazios que você tem no solo. Mas é importante dizer que recuperar um pasto é sempre mais barato do que renovar. Portanto, não deixe que seu pasto chegue no nível que haja necessidade da reforma. E como é que você faz isso? Tratando o seu pasto como lavoura, fazendo reposição de nutrientes e sempre ajustando a carga. Espero vocês no terceiro episódio da nossa série Seu Pasto é Lavoura. E dando prosseguimento à série Semi-Confinamento Eficiente com o médico veterinário, professor e consultor Guilherme Vieira, hoje o especialista explica a base para se ter um bom semi-confinamento. Qual é o planejamento? Pode parecer simples, mas são detalhes que farão toda a diferença no final do processo. Veja. Olá, hoje na nossa série Como montar o semi-confinamento eficiente, eu considero esse tópico o mais importante de todos, que se chama o planejamento do semi-confinamento. Muita gente nos liga ou então entra no nosso site perguntando querendo montar o seu semi-confinamento. E aí eu pergunto, qual é o seu objetivo? Qual o tipo de semi-confinamento que você irá produzir? Se será de recria, se será de cria, de bezerro desmamado, se é terminação, e muita gente não sabe. Tá? É importante você saber o tipo de semi-confinamento que você irá produzir e quais os tipos de animais que você quer produzir no semi-confinamento. Porque, ora, toda vez eu sempre falo para o pessoal, professor, eu quero produzir semi-confinamento. Eu falo, você está preparado para mudar de patamar? Essa é uma das grandes questões de semi-confinamento. E aí eu pergunto, quais são suas metas? Quantos animais você quer produzir por ano? Qual é o prazo? Qual o período de produção que você quer produzir seus animais? Tudo isso deve fazer parte do semi-confinamento. E aí dentro aí você está vendo as fotos, né, de algumas planilhas que nós utilizamos para ilustrar o seu semi-confinamento. Porque a partir da quantidade de animais que você irá produzir e o período do ano, você vai ter que fazer o planejamento do seu orçamento de produção. A partir da quantidade de animais que você irá produzir no semi-confinamento, você vai estabelecer a quantidade de ração que você terá que comprar durante o ano e, logicamente, a quantidade de insumos, a quantidade de vacinas, de vermífugo, tudo isso que você precisa. Agora, se você não tiver essa quantidade, o tipo de animal que você produzir, a raça desses animais, tudo isso você não tem como planejar o seu semi-confinamento. E aí você pode dar com os burros na água e levar o prejuízo. Uma outra coisa que você tem que fazer também, a partir da quantidade de animais que você tem que produzir, você vai planejar as instalações e os equipamentos que você irá utilizar. Por exemplo, as instalações e a quantidade de piquetes que você vai utilizar no seu semi-confinamento, né? O consumo de matéria seca por cada animal, que isso aí muda muito do animal que você utilizar, se é um taurino, se é um mestiço taurino, se é um zebuíno, tudo isso vai mexer muito no consumo de matéria seca. Mas a grande questão, chega aqui para mim, aqui é a câmera, a grande questão do seu semi-confinamento e do planejamento é a gestão dos índices técnicos. Quais são os índices técnicos, os índices zootécnicos, os índices produtivos que você vai utilizar no semi-confinamento? São alguns que eu vou citar aqui, por exemplo. Primeiro, período de produção. Nós trabalhamos sempre com 85 a 90 dias, até 120 dias de período de produção. O peso à entrada, o peso à saída, o ganho médio diário de que você está propondo a produzir. Geralmente a gente trabalha no semi-confinamento, o índice bom de produção de semi-confinamento é de 800 a 1,2 kg animal de ganho diário dia. Então são índices zootécnicos muito importantes porque vai impactar diretamente a sua produção
e, consequentemente, vai impactar diretamente a sua rentabilidade. Vou aqui um exemplo. Por exemplo, eu tive um caso de um cliente meu que nós planejamos o semi-confinamento dele num lote de 100 animais para ganhar 1,2 kg animal dia. No final de todo o lote, né, nós chegamos à conclusão, o animal ganhou 900 gramas, a média de ganho de peso dos animais foram 900 gramas dia. Então você vê 300 gramas por animal durante um período, olha o prejuízo que ele teve. Então você tinha uma renda programada para um ganho médio diário de 1,2 kg dia e a sua renda foi 900 gramas dia. Então você vê que teve um grande gap, não é isso? Uma grande perda e, consequentemente, impactou direto na rentabilidade dos seus animais e na sua rentabilidade de semi-confinamento. Um outro caso também que é interessante, num planejamento, você tem que planejar a compra de insumos, tá? E a compra de fornecedores. Recentemente nós tivemos um caso numa produção intensiva, onde eu fui chamado para resolver um problema, onde no meio do processo produtivo faltou milho e, consequentemente, teve um prejuízo muito grande, demorou uma semana para chegar o caminhão de milho e aquela velocidade de ganho de peso não se concretizou e, consequentemente, teve um prejuízo muito grande. Então, planejar o seu semi-confinamento, você tem que fazer a gestão dos índices técnicos, tem que planejar o seu orçamento, isso tudo está sendo mostrado aí nas nossas fotos aí das planilhas, não é isso? E os índices técnicos, o planejamento da sua produção com orçamento e o planejamento da nutrição. Tá ótimo? Maiores dúvidas, você entra no nosso site semiconfinamento.com.br, manda uma mensagem e nós estamos prontos para lhe atender. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Em instantes, vamos falar do momento mais importante numa fazenda de gado, manejo reprodutivo. Num dos maiores celeiros de cria do Brasil, o Pantanal, de onde saem cerca de 2 milhões de bezerros por ano, a monta natural é tradicional. Mas a biotecnologia está invadindo estas propriedades. A IATF parece que chegou para ficar nas fazendas produtoras de bezerros. Os detalhes, depois do intervalo, em mais um episódio do Embrapa em Ação. O Giro do Boi volta já. Já de volta com o Giro do Boi, vamos exibir agora um novo episódio da série Embrapa em Ação Especial Unidade Pantanal. O assunto em destaque é a reprodução num dos maiores celeiros de cria do Brasil. Do Pantanal saem por ano, rumo ao Planalto para recria e engorda, cerca de 2 milhões de bezerros. E, tradicionalmente, a estação de monta no bioma é a monta natural. Mas a biotecnologia está invadindo as fazendas de cria. A IATF parece que chegou para ficar nas propriedades produtoras de bezerros. Confira. Um dos maiores celeiros de cria do Brasil. Anualmente, o Pantanal produz quase 2 milhões de bezerros que sobem Planalto Central acima para serem recriados e terminados. É importante saber como anda a eficiência reprodutiva do rebanho pantaneiro e qual o impacto da inserção de tecnologias, como a IATF, na região. Não tenha dúvida que a tecnificação das fazendas é um processo que não tem volta. E como lá é uma região específica, quase que 90% de cria, o que acontece é que as tecnologias de cria, claro, a cria tem que ser junto também com a nutrição, com a sanidade, mas as técnicas biotécnicas reprodutivas, melhor dizendo, tiveram um avanço enorme, principalmente a IATF, que deu o suporte para fazer a seleção, né, com o uso de touros melhoradores, e também o maior conhecimento do desempenho reprodutivo dessas matrizes. E, em contrapartida, também forneceu a base da seleção de novilhas para reposição, de uma maneira bem precoce. Ou seja, todos os índices reprodutivos e diretamente ligados ao negócio, né, os índices econômicos, são beneficiados com essas tecnologias. Isso permite
a melhor gestão, o melhor manejo, a qualidade aumentou muito, o que também leva a uma maior eficiência do rebanho pantaneiro como um todo. Para a gente ter noção, em 20 anos atrás, né, então 99 e 2000, a gente inseminava 5% do nosso rebanho. E hoje a gente já está em 20% do nosso rebanho. Então, com certeza, isso também chegou no Pantanal. E quando a gente fala do Pantanal, todo mundo sabe que tem problema de logística, tudo é muito mais difícil, né? A logística é mais complicada, o tamanho dos lotes são muito maiores, o tamanho da invernada, esse manejo com o gado. Então, quando a gente fala da inseminação artificial em tempo fixo, que você tem que passar esse gado no manejo, né, no curral 3 vezes, então o D0 é o dia que a gente coloca o implante e faz a aplicação de hormônio. No D8 é o dia que a gente retira esse implante e faz mais algumas aplicações de hormônio. E no D10 é o dia que a gente insemina em tempo fixo. O que chegou de vantagem para o Pantanal? Primeiro que eu não tenho que observar o cio. Então, essa mão de obra, esse manejo, eu já faço numa hora pré-agendada. E segundo, que as vacas que estão em anestro, e muito por causa da condição corporal, elas vão ciclar por causa dessa ajuda hormonal que a gente faz. Então, é uma outra grande ajuda que a IATF veio, principalmente ali, trazer para o Pantanal. Aumentando essa taxa de prenhez, que às vezes essa fêmea pode não ficar prenha por causa da IATF, mas ela vai ficar no repasse, e que ela não ficaria numa estação de monta, por exemplo. Então, a IATF veio para ajudar a aumentar os índices produtivos no Pantanal, e tem algumas particularidades quando a gente fala de Pantanal. Por exemplo, o tamanho da invernada, o tamanho do lote, mas tudo isso, se bem planejado, não é restritivo para o Pantanal. Então a mensagem é, a gente consegue fazer uma IATF bem feita e com bons resultados. Alguns gargalos precisam de atenção especial para o sucesso dos programas reprodutivos no Pantanal. Não adianta nada a tecnologia com o básico mal feito. Comida, por exemplo, bom score corporal das fêmeas, são questões fundamentais. Para começar a introduzir uma IATF no Pantanal, primeiro você pensa na condição de score corporal da sua vaca, porque a biotécnica ela não vai fazer milagre. Então, se você tiver a vaca muito magra, vai ter um resultado muito ruim de prenhez. Então, você consegue já separando. Um outro grande ganho é a identificação dos animais que você começa a fazer com isso. Então, se um produtor não identificava os animais, quando ele vai aderir à inseminação artificial em tempo fixo, ele tem que selecionar. Por quê? Eu tenho que apartar a minha vaca prenha das vazias, para eu só usar, né, as vazias e a que estiver em bom score corporal. E aí, nós estamos agregando. Terceiro, que é quando a gente faz a inseminação, a gente vai utilizar um sêmen de um touro que é melhorador. Então, a gente está levando genética ao Pantanal. E aí, não só a quantidade, mas a qualidade desse bezerro que está nascendo. Então, está agregando vários fatores. Então, eu falei que um produtor que vai começar, ele vai pensar na score de condição corporal da vaca, ele tem que ter uma equipe bem treinada e o material adequado. E quando eu falo isso é engraçado porque Pantanal tem que pensar nesse planejamento antes. Porque não dá para ir no vizinho ou ali comprar. Qualquer lugar tem que pensar, mas lá mais ainda. Mas lá muito, mas imagina faltar um sêmen no meio da inseminação. Você perdeu todo o protocolo. É muito dinheiro investido ali, né? Então é esse planejamento da quantidade de hormonal que você vai precisar, das seringas específicas, do hormônio de geladeira específico, né? Tudo isso, a quantidade de sêmen, tudo isso tem que ser planejado antes, para quem vai começar. E aí a gente fala também da infraestrutura, porque não adianta eu querer fazer se eu não tenho um curral, se eu não tenho um tronco, se eu não tenho cerca na fazenda. Então imagina, chegou minha vacada no D8, eu fiz todo o protocolo e aí daqui 2 dias eu tenho que inseminar, só que ela misturou tudo porque não tem cerca direita. Aí você perde também todo o trabalho. Então são coisas pequenas, mas importantes para que o resultado seja bem sucedido, né? E o sêmen de qualidade, lógico, um bom inseminador para aumentar a prenhez. As características climáticas da região intensificam a atenção dos profissionais da reprodução. Com base nas pesquisas, aos poucos, as fazendas pantaneiras vão adaptando as tecnologias
as necessidades do bioma. Quando você faz uma inseminação artificial em tempo fixo, e no D8 tem muita vacada que manifestava cio. E aí eu falei para você, um grande objetivo da IATF é não olhar cio. Mas a gente estava lá, estava longe, ia buscar o gado e via aquelas vacas que manifestavam cio. Aí começou a pergunta, será que essas que manifestam cio emprenham mais? Aí o que a gente fez? Passou um bastão no lombo dela no D8 e quando foi no D10 a gente avaliou se tinha aquela tinta lá, ela não manifestou cio, e se não tinha tinta, ela tinha manifestado cio. E aí nós vimos que as vacas que manifestavam cio emprenhavam mais. Então fomos desenvolvendo protocolos que, por exemplo, essas que manifestam cio, eu posso usar um touro que eu tenho interesse genético nele, mas que eu sei que a taxa de prenhez dele não é tão alta. Então aí com essas vacas que manifestam cio, a chance de emprenhar é maior. E por outro lado, essas que não manifestaram cio, a gente aplicava um hormônio chamado GNRH no dia da inseminação e aumentava a taxa de prenhez. Uma outra linha de pesquisa nossa no Pantanal, quebrando paradigmas, né, de que tudo é difícil e não dá para se fazer. Aqui não dá para fazer. Pois né? é, aqui não dá para fazer. Foi lá que a gente começou os experimentos com sêmen refrigerado. Então, eu invisto na compra de um touro melhorador, que ele tem genética, e em vez de eu colocar ele só no repasse, eu coleto o sêmen desse touro na propriedade, faço ele refrigerado, então no dia 9 do protocolo, você coleta o sêmen. E no dia 10 você insemina. E aí aumentou em 10 pontos percentuais comparado com o sêmen congelado do mesmo touro. Nossa. Então é uma biotecnologia feita lá no Pantanal e que chegou para agregar. Adaptando, né, as realidades do Pantanal. E o que é melhor, tendo bons resultados, né? Porque Exatamente. 10% de diferença é considerável. O que tem sido assim, o esperado e o que tem sido atingido em termos de índices de prenhez, de assertividade na reprodução por lá com o ETF? Quando a gente fala de IATF Planalto, sempre vai ser um pouquinho maior do que o Pantanal. Isso por causa dessas limitações ambientais, nutricionais, manejo, do próprio Pantanal. Logística e tal. Mas muito mais em relação à nutrição, né? Porque o ambiente é mais rústico, então aí exige mais do animal e aí entra essa queda de prenhez. Então a gente fala que se espera aqui 50%, lá era 40%, 41%. E agora aqui a gente já está chegando a 60% e lá já está chegando aos 50%. Então a gente está vendo essa evolução e cada vez mais a adoção das biotécnicas. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos voltar a tratar de um dos principais drenos da produtividade das fazendas brasileiras: manejo de pastagem. Treinamento, capacitação, logística, o peso das plantas daninhas numa propriedade infestada. Os detalhes a seguir com a professora Janaína Martuscello. O Giro do Boi volta já. Já de volta com o Giro do Boi, o assunto de agora é um dos campeões de audiência aqui no nosso programa e um dos principais drenos, da produtividade das fazendas brasileiras: manejo de pasto. Mas antes eu queria que você me dissesse quais são os principais fatores, os erros mais comuns cometidos pelo pecuarista quando o tema é pastagem. Você sabe? Treinamento de capacitação da equipe da fazenda fazem a diferença? E a logística deste manejo de pasto é importante? E as plantas daninhas, qual o peso delas no prejuízo da propriedade? Nós fomos atrás de respostas e encontramos durante o Capim Day itinerante, que aconteceu em Cuiabá, capital de Mato Grosso. Confira. Seguramente um dos maiores gargalos da pecuária bovina de corte brasileira ainda é o gerenciamento das áreas de pastagem. Por isso, fomos atrás de grandes especialistas para compreender quais são os principais erros cometidos pelo pecuarista na hora de manejar o pasto. Fomos a um dos grandes gigantes na produção de carne e grãos do Brasil, o Mato Grosso. O principal ponto é não estar próximo, é o principal de todos. Quando você está próximo do pasto e começa a treinar a equipe a entender que é um capim que está chegando no ponto ou que já tem que tirar o gado, você já consegue resolver 80% do problema de pastagem. É só treinamento, treinou o pessoal e deu formas de ferramentas para a equipe trabalhar
e entender a importância, eu acho que o erro começa quando a gente não dá a devida importância, a gente menospreza a importância do pasto. Por desconhecimento, acaba achando que o pasto é importante, mas é o mato, né? Vamos levando, depois, a hora que der, a gente maneja. E isso que começa os prejuízos, porque começa a entrar no processo de degradação da fazenda, diminuir a produtividade, diminuir a lotação, ganho de peso do rebanho, aí os custos começam a aumentar, até chegar ao ponto de ter que começar a reformar pasto. Aí piorou totalmente a conta da pecuária. Pecuária que quer crescer e permanecer dentro da atividade dos próximos anos, não pode mais ficar reformando o pasto. Não pode ficar reformando, daqui 5, 6 anos está novamente gradeando o pasto. A atividade não aguenta mais esse tipo de manejo, esse tipo de estratégia. Então, o produtor precisa valorizar mais a questão de manejo de pastagem, começando a estar mais próximo dos pastos. Dar mais rodeio, ter uma equipe mais treinada, facilitar a logística da fazenda para que a equipe desloque melhor pela fazenda, tiver a oportunidade de colocar equipamentos, moto, quadriciclo, que permita que os caras consigam correr a fazenda de maneira mais rápida e mais precisa. Toda essa proximidade do gado e também do pasto, automaticamente, se estiver comprometido e treinado, vai subir a régua da fazenda, vai conseguir manejar melhor os pastos. Qual que é o peso das plantas daninhas, invasoras, né, daninhas, dentro desse contexto de manejo de pasto? Bom, as plantas daninhas ela tem um peso enorme sobre a fazenda, né? Primeiro que ela começa a competir diretamente com o pasto vem fraco, começa a abrir as reboleiras, a planta daninha é a planta oportunista e ela começa a cobrir os espaços. A partir de então ela começa a competir diretamente com o capim, né? Por nutriente, por sol, por umidade do solo. E começamos a degradar o pasto gradativamente. As taxas de lotações da fazenda vai caindo drasticamente com o passar do tempo, os custos fixos não se enxugam, então por cabeça a gente continua tendo um aumento gradativo do custo fixo, simplesmente porque a lotação está diminuindo ao longo do tempo. E muitas das vezes quando o produtor acorda, ele começa a querer fazer um trabalho de reversão desse estado, começa a ficar muito caro. Aí tem que entrar pesado com herbicida, tem que entrar pesado com controle físico também, mecânico, aí tem que entrar pesado fazendo reforma de pastagem. E aí começa a ficar pesado carregar a pecuária, fica muito mais caro. Então, fazendo um bom manejo de pastagem é a principal ferramenta para combater a planta daninha. E aí depois você ajuda o pasto, entrando com herbicida, entrando com outras estratégias. Mas se não cuidar bem das pastagens, não há herbicida, roçadeira, link que consiga resolver o problema da fazenda. Vai continuar num ciclo vicioso, todo ano reformando pasto, todo ano uma manutenção absurda nos pastos, e cuidar de pasto degradado é muito caro, sai caro demais essa conta. As 3 principais causas de degradação: formar mal os nossos pastos, não fazer reposição de nutrientes e manejar mal. Não necessariamente nessa ordem. Então, o manejo de pastagens feito de forma errada, ele leva a nossas áreas de degradação. Então, eu costumo dizer que a gente tem que evitar o pasto passado e o pasto rapado. Isso é trabalhar dentro de uma linha boa de manejo. Então, numa escala de prioridade, antes do pecuarista adubar seus pastos, trocar o capim ou trocar a genética do gado, ele tem que aprender a manejar o pasto. Porque se ele não aprende a manejar, não vai adiantar nada ele trocar o capim. Se ele não aprende a manejar, o animal dele que tem boa genética não vai desempenhar. Por quê? Porque ele está manejando mal o pasto. Então, a gente sempre diz que o pecuarista tem que investir em conhecimento e manejo de pastagens, em treinar a sua equipe para manejo de pastagens. Então, eu costumo dizer também que quem tem a chave do cofre é quem maneja o pasto, porque é esse cara que consegue diminuir seu custo de produção. Por quê? Porque produzir a pasta é mais barato. Então, pastos bem manejados dão um grande retorno para a pecuária. Então, investir em manejo deve ser uma prioridade dentro da fazenda. Isso é importante porque a gente vive num contexto de sociedade. O brasileiro tem um pouco o hábito de não ler o manual de instruções, né, do que ele adquire, aquela coisa toda. E cada variedade de capim, cada tipo de forrageira tem uma indicação de uso, tem uma indicação de entrada, de saída, de manejo. Tem que estar atento a isso, não podemos ignorar isso, né? Achar que nós já sabemos como é que toca o negócio. Não, de jeito nenhum, porque cada planta forrageira vai ter a sua particularidade, vai ter a sua indicação, vai ter a sua estratégia de manejo. Existem alguns capins que aceitam maior flexibilidade, então eles aceitam mais os erros do pecuarista, como por exemplo as braquiárias, a marandu, e decumbe são rainhas para suportar esses erros de manejo. Da primeira chuvinha já estão voltando. Mas existem plantas que são mais indóceis para o manejo, então ela exige mais do pecuarista. Existe então uma equipe mais treinada, como por exemplo as cultivares de pânico, mombaça, zuri, paredão, são plantas que exigem um pouco mais, então exige um maior profissionalismo da equipe. Então esses capins vão ter que ser colocados em fazendas que já têm uma intenção de intensificar e de tratar de fato o pasto como lavoura, porque serão lavouras mais exigentes. Então é muito importante que você conheça sobretudo as necessidades
tanto de nutrientes quanto de manejo da planta que você está usando, porque aí você consegue acertar. Pessoal, terminou o Giro do Boi desta terça-feira, véspera de Natal. Boa sorte para todos aí, boas festas, né? Logo mais na ceia natalina, reúna a família e os amigos. Mas a gente se encontra amanhã, dia 25, 7 horas da manhã, aqui pelo Canal Rural, como sempre, né? Até lá, tchau, tchau.